Olá, galera do Periscope, muito bom dia, sejam muito bem-vindos. Prazer estar aqui com vocês novamente para nós tratarmos hoje de um tema super atual. Nós vamos falar a respeito do acontecido durante a manhã de hoje, que foi a prisão de um senador da República, o senador Delcídio. Então, em primeiro lugar, eu quero dar um bom dia aí para todos, mandar um abraço para os queridos amigos de Brasília, um abraço para todos os que estão participando, obrigado pelo carinho de vocês. Bem, meus amigos, durante a explicação eu vou pedir que as mensagens parem um pouquinho, só para a gente poder não ter o vídeo travado, combinado? Um abraço para o pessoal do Acre, um abraço para o pessoal de Blumenau, Santa Catarina, Olinda, Pernambuco. Um grande abraço para vocês, meus queridos. Pessoal de Salvador, de João Pessoa, sejam todos muito bem-vindos. Antes de nós falarmos sobre o tema, eu quero só fazer um esclarecimento. Embora eu seja assessor de ministro do Supremo Tribunal Federal, tudo que eu vou dizer aqui é como professor de direito constitucional, não como assessor de ministro. Até porque eu sou assessor de um ministro que não está participando deste julgamento. Esse julgamento está afetado à segunda turma, o ministro para o qual eu trabalho é da primeira turma, então ele não participa deste julgamento na segunda turma. E em segundo lugar, eu não atuo em matéria penal, eu só atuo em matéria constitucional em ações originárias. Então isso tem que ficar bem claro para as pessoas não acharem que eu estou dando alguma informação aqui como ministro do Supremo Tribunal Federal. Combinado? Estou falando como professor de direito constitucional apenas, e as informações que eu tenho sobre o caso são as informações obtidas na imprensa. São as mesmas que todos vocês têm. Eu até acho que seria mais prudente se eu deixasse para abordar esse tema em outros dias, depois que o fato já estivesse mais esclarecido. Mas como muitas pessoas me pediram para tratar do tema, eu resolvi falar sobre ele, mesmo ainda não tendo acesso aos autos. Bem, meus amigos, então vamos lá. O que tem a ver com o direito constitucional esta prisão do senador Delcídio? Em primeiro lugar, a Constituição ela coloca a imunidade dos parlamentares em relação à prisão entre as garantias atribuídas aos membros do Poder Legislativo. Essas garantias, elas não podem ser vistas como privilégios. Na verdade, as garantias, elas existem para proteger a independência do parlamento e assegurar a liberdade de exercício das funções parlamentares pelos membros do Poder Legislativo. Então, as garantias não são privilégios. Elas são proteções conferidas pela Constituição ao Poder Legislativo para que ele possa exercer a sua função com independência, com liberdade. São basicamente três garantias asseguradas pela Constituição. A primeira é a prerrogativa de foro, a segunda, a imunidade material, também chamada de inviolabilidade, e a terceira é a chamada imunidade formal, que se divide em imunidade em relação à prisão e imunidade em relação ao processo. Então eu vou falar rapidamente sobre as três garantias e no final vou mencionar este caso à luz da Constituição. A primeira garantia é o foro por prerrogativa de função perante o Supremo Tribunal Federal. O foro por prerrogativa de função está previsto expressamente no artigo 53, parágrafo 1º, artigo 53, parágrafo 1º, combinado com o artigo 102, inciso 1, a linha B de bola. Então, artigo 53, parágrafo 1º, combinado com o 102, inciso 1, a linha B de bola. Os parlamentares federais, ou seja, os deputados e os senadores, eles têm prerrogativa de foro perante o Supremo Tribunal Federal. Esta prerrogativa de foro é apenas para crimes comuns. Entendendo-se por crimes comuns também os delitos eleitorais, as contravenções penais e os crimes dolosos contra a vida. Então, todo crime comum praticado por parlamentar é processado e julgado perante o Supremo Tribunal Federal, em virtude desta prerrogativa de foro assegurada pelo artigo 53, parágrafo 1º e 102, inciso 1, a linha B da Constituição. Os inquéritos policiais em relação aos parlamentares, eles não podem ser instaurados de ofício. Tem que haver uma iniciativa do Ministério Público Federal. E esses inquéritos, eles tramitam sob a supervisão do ministro relator do STF.
Então a Polícia Federal não pode, de ofício, abrir inquérito para investigar. O Supremo tem um precedente nesse sentido, que é a petição número 385-QO. Nesta petição 385-QO, o Supremo entendeu que a iniciativa tem que ser do Procurador-Geral da República, sob a supervisão do ministro relator do STF, no caso de inquéritos. A prerrogativa de foro, assim como as demais imunidades, ela começa com a diplomação do parlamentar e vai até o término do mandato. O término do mandato, ele pode ocorrer com a renúncia, ele pode ocorrer com a cassação do mandato, ou ele pode ocorrer com o fim da legislatura. Então esta é a primeira garantia assegurada aos parlamentares. Prerrogativa de foro perante o Supremo Tribunal Federal. A segunda garantia é a chamada imunidade material, também conhecida como inviolabilidade, ou freedom of speech, liberdade em relação às palavras. Tanto os deputados quanto os senadores são invioláveis, civil e penalmente, por suas opiniões, palavras e votos. Esta imunidade, em relação a opiniões, palavras e votos, é a chamada imunidade material ou inviolabilidade. Quando proferidos dentro do plenário, não há necessidade de demonstrar nexo de causalidade com o exercício da função parlamentar. Se o parlamentar dentro do plenário praticar eventuais abusos, esses devem ser coibidos pela respectiva casa. Não cabe judicializar a questão. Agora, quando eles se manifestam fora do plenário ou fora do recinto legislativo, as palavras e opiniões têm que guardar conexão com o exercício do mandato, porque senão elas não estarão protegidas pela inviolabilidade ou pela imunidade material. Embora a Constituição não diga expressamente, esta imunidade material também deve começar com a diplomação e terminar com o fim do mandato, embora não haja, neste caso, previsão expressa na Constituição. O Supremo entende que a imunidade material é uma causa excludente de tipicidade. Então ela exclui a tipicidade. O parlamentar ele não pratica um fato típico quando está acobertado pela imunidade material. E, finalmente, a terceira e última garantia, que é a imunidade formal. A imunidade formal ela é chamada também de incoercibilidade pessoal relativa. Incoercibilidade pessoal relativa ou imunidade formal, que é a imunidade em relação à prisão e em relação ao processo. Também conhecida como freedom from arrest, seria uma liberdade em relação à prisão. Esta imunidade, como eu disse, ela se divide em duas espécies distintas. A imunidade em relação à prisão, ela está prevista no artigo 53, parágrafo 2º da Constituição. E é em relação a ela que nós vamos comentar especificamente o caso do senador Delcídio Amaral. A Constituição diz, no artigo 53, parágrafo 2º, gente, os coraçõezinhos podem continuar com pressão, só as mensagens que eu peço a vocês que não mandem para o vídeo não travar, beleza? Valeu aí, muitos coraçõezinhos, é sempre bom ver os coraçõezinhos aí do lado da tela. Bem, então a Constituição, ela diz no artigo 53, parágrafo 2º, exatamente o seguinte, vou ler aqui o texto para vocês para me ater fielmente à Constituição. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, vejam só, flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Então vejam, a Constituição ela não permite a prisão do parlamentar, salvo em caso de flagrante delito de crime inafiançável. Esta vedação de prisão, meus amigos, é uma vedação apenas em relação à prisão cautelar. Ela não é uma vedação em relação à prisão decorrente de sentença condenatória definitiva. Então, quando um parlamentar é condenado
e a decisão transita em julgado, ele pode ser preso. Não há vedação em relação à prisão decorrente de condenação criminal definitiva. A vedação constitucional refere-se apenas à prisão cautelar. Para a prisão cautelar, a Constituição exige 2 requisitos. Primeiro, flagrante delito. No caso do senador Delcídio, pelo que nós podemos ver na imprensa, o crime foi considerado, o flagrante delito ele foi considerado presente, uma vez que ele estava participando, segundo a apuração, de uma organização criminosa e, portanto, se tratava de um crime permanente. Por se tratar de um crime permanente, a participação em organização criminosa, prevista na Lei número 12.850 de 2013, Lei 12.850 de 2013, por se tratar de um crime permanente, o flagrante seria dilatado. Então, este requisito me parece ter sido atendido. Não vejo maiores problemas em relação ao flagrante. Embora possa ser questionável que tipo de flagrante possa gerar esta prisão de parlamentar. Mas, em princípio, é uma interpretação bastante plausível esta feita pelo Supremo em relação ao flagrante delito. A questão que me parece mais polêmica é no que se refere à exigência constitucional de que o crime seja inafiançável. O parlamentar só poderia ser preso em flagrante de crime inafiançável. Pelo que me consta, pelas informações contidas na imprensa, o crime praticado por ele, ou supostamente praticado por ele, não seria um crime inafiançável. Ele não consta do rol de crimes previstos lá no artigo 323 da Lei número 12.403 de 2011. A Lei 12.403 de 2011, que alterou o Código de Processo Penal, ela restringiu os crimes inafiançáveis apenas àqueles previstos no texto constitucional, quais sejam racismo, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, terrorismo, crimes hediondos e ações de grupos armados que atentem contra o Estado democrático, etc. Somente esses são considerados como crimes não sujeitos à fiança, crimes inafiançáveis. E aí alguém poderia perguntar, mas Novelino, então como que a segunda turma determinou a prisão se o crime não está previsto como um crime inafiançável? Qual seria o argumento? Embora eu não tenha tido ainda acesso à decisão, eu creio que o argumento deve ter sido com base no artigo 324, da Lei 12.403 de 2011. Este artigo 324 da Lei 12.403 de 2011, ele vem logo em seguida à enumeração dos crimes hediondos pela lei. E ele diz exatamente o seguinte: não será igualmente concedida fiança, e aí no inciso 4 ele estabelece, quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva. Então, de acordo com o 324, inciso 4, presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva, não será igualmente concedida a fiança. Então vejam por que a questão é polêmica. Porque não se trata de um crime inafiançável, mas a lei estende a impossibilidade de concessão de fiança a essas hipóteses, em que presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva. Me parece que foi com base nesse dispositivo que o Supremo Tribunal Federal entendeu que poderia ocorrer esta prisão, uma vez que ele estava praticando atos de obstrução à justiça. Então, em razão desses atos de obstrução à justiça, que foram constatados em interceptações telefônicas, é que o Supremo determinou a prisão. Artigo 324, inciso 4 da Lei 12.403 de 2011. Quais são os próximos passos? Esta prisão deve ser comunicada imediatamente ao Senado Federal, provavelmente já foi feita esta comunicação, e eles terão 24 horas, os senadores, para decidir a respeito desta prisão.
ou seja, para verificar se foi uma prisão ilegal, se foi uma perseguição política ou não. Então, em 24 horas, o Senado, pela maioria absoluta de seus membros, ou seja, são necessários 41 senadores votando neste sentido, ele poderá resolver a respeito da prisão. Tá ok? A Constituição não diz se o voto é aberto ou secreto, mas como não há esta previsão, me parece que dentro de um Estado democrático de direito, não havendo previsão de votação secreta, a votação tem que ser aberta, em razão do princípio republicano e do princípio do Estado democrático de direito. Com relação ao processo, que também está abrangido pela imunidade formal, é necessário observar o seguinte. Com a emenda 35 de 2001, houve uma mudança na sistemática da imunidade processual. Antes da emenda 35, os parlamentares só respondiam a processo se houvesse autorização da respectiva casa. Hoje não. Após a emenda 35 de 2001, eles podem ser processados pelo Supremo, e aí quando o Supremo recebe a denúncia, ele comunica à respectiva casa para que a casa possa deliberar em 45 dias se deve ou não suspender aquele processo. Então, um partido político ele pode tomar a iniciativa e, se houver maioria absoluta, em 45 dias a casa deve resolver se suspende ou não aquele processo. Esta suspensão de processo ela só pode ocorrer em relação a crimes praticados após a diplomação. Então, a diplomação ocorreu agora no final de 2014. Se o crime tiver sido praticado antes da diplomação, ou seja, antes do final de 2014, dezembro, não pode haver a suspensão do processo. Agora, se for crime praticado após a diplomação, aí poderá o Senado Federal suspender o processo se houver iniciativa de partido político com representação no Congresso Nacional. Beleza, meus amigos? Então, esses foram os itens que me pareceram importantes em relação às garantias do poder legislativo. Foi uma abordagem breve e rápida para que vocês possam ter uma ideia sobre o tema. Aqui não dá para a gente aprofundar muito porque os vídeos ficam longos e o pessoal acaba se cansando. Então eu quero muito agradecer aí a vocês mais uma vez pela participação, pela presença. Muito obrigado aí pelo carinho de todos vocês. 2 recados. Um amigo meu, colega de gabinete, assessor Marcos Paulo, ele no Facebook postou um item lá sobre esse tema. Então, estão todos convidados, eu vou reproduzir também no meu Facebook, Marcos Paulo Dutra. E para os amigos que gostaram da aula do Carlos, eu recebi muitas mensagens elogiosas sobre o estado de coisas inconstitucional. Vou divulgar também no meu Facebook o endereço onde os artigos dele, do Carlos Alexandre, estão disponíveis no site da academia, sobre o estado de coisas inconstitucional, para que vocês possam acessar. Combinado? Um abraço aí para o pessoal de Cacoal, Rondônia. Obrigado aí pelo carinho. Um grande abraço para todos vocês. Fiquem com Deus e nos vemos no nosso próximo encontro. Valeu, galera. Grande abraço, pessoal de Niterói, Salvador, BH. Valeu, galera.